Oi, gente. Olá, amigos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, com a paz de Deus, aí que a nossa situação, se Deus quiser, vem melhorando e que a gente possa devagarzinho ir ultrapassando todas as dificuldades. Mas essa quarta-feira estamos de mãos dadas, de almas em conjunto, aqui na nossa transmissão de mais uma parábola no estudo do grande livro de nosso amigo Caibar Schutel, nosso protetor dessa transmissão. Então, o livro Parábolas e Ensinos de Jesus vem sendo estudado bastante pela gente. Nós temos muita luz sendo irradiada ao longo das quartas-feiras, dos nossos programas, geralmente entre 20 e 21 horas, e diversas parábolas já estudadas. Hoje estamos no programa de número 34, dos quais já abordamos 31 parábolas. Então, daqui a pouco a gente se encaminha para a segunda parte do livro. A partir de junho, estudaremos a segunda parte do livro, que são os ensinos, os ensinamentos de Jesus. Então, essas são as nossas intenções, e o programa vai correndo devagar, né? Então, a gente conta com a sua audiência, conta com o seu carinho, nos assistindo, como sempre, aqueles que estão sempre presentes, e aqueles que também não esquecem de mandar o link para o amigo. Se você acha que tem alguém que está se interessando pela doutrina, se você aguce seus sentimentos, suas intuições, mande o link que você recebe através da linha de transmissão, e da maneira com que você chega a nos assistir, envie para um amigo, envie para algum ente querido, alguém que você possa trazer essa palavra, porque afinal de contas o que a gente faz é a palavra do cristianismo, né? Segundo a doutrina consoladora, mas as palavras de Cristo estão escritas nas parábolas, né? Não são as palavras de Kardec, porque se alguém for dizer não é um estudo do kardecismo, não é segundo o kardecismo, porque nós estudamos os ensinos de Cristo, os ensinos cristãos realmente. E às vezes a gente sabe que quantas vezes na vida da gente nesses dias, nesse último ano, nos dá um friozinho na barriga, uma sensação de desesperança, uma sensação de que nossa vida não vem como a gente gostaria. Quantas vezes e quantas pessoas sentem isso? E nesse momento é que a gente tem que recorrer aos ensinos de Jesus, porque eles são aquilo que nós devemos seguir. E juntando isso com as explicações da doutrina consoladora que Caibar Schutel nos traz, então esse programa faz com que seja um rico manancial de informações, para que a gente possa novamente acioná-lo numa outra hora. Num determinado momento em que você precisa, vai lá no canal do IDEAC, vai no canal lá no YouTube, com o canal com meu nome, Walter Bonaparte Júnior, tem todos os vídeos, ou também pela Rádio TV Web Esperança, que é quem faz também essa transmissão do Norte Fluminense, para todos que estão presentes. E a gente sabe que essas sensações são normais. O dia a dia nos traz isso, a vida terrena nos proporciona muitas experiências, algumas muito boas, outras nem tanto, mas é assim que a gente ultrapassa, né, gente? Assim que a gente vai ultrapassando e vai dando nosso empurrãozinho de desenvolvimento a cada atitude, a cada sensação, a cada degrau que a gente ultrapassa. Nada é definitivo. Nossa vida é imortal, estamos aqui para aprender e não devemos nos culpar das coisas que nos acontecem eventualmente, ou conosco ou com os outros. Então, que fique essa mensagem para que a gente sinta que estamos todos unidos, todos na mesma frequência, todos tentando melhorar, todos com o coração aberto, para que essas palavras nos caibam e nos sejam direcionadas. A gente pede para que nossos guias que nos intuem digam uma palavra para cada ouvinte, para cada amigo que está nos ouvindo nesse momento, ao vivo ou em outra ocasião, porque ele fica no YouTube, fica guardado. Então, para que, da mesma maneira que você toma uma água fluidificada no seu centro, no Brasil a gente gosta da aguinha fluidificada, em outros países nem tanto. Na Argentina a gente sabe que o espiritismo não pratica mais água fluidificada por causa de motivos históricos que eram proibidos como prática ilegal da medicina, né? Nos Estados Unidos, depois a Jussara pode contar para a gente se nos centros espíritas de lá as práticas são as mesmas, né? Porque às vezes muda um pouquinho. Então, a gente tem tido muita satisfação de trazer essas mensagens para vocês. Mas vamos convidar então, vamos adicionar aqui hoje a Jussara Korngold, que vai nos prestigiar aí com sua fala, a nossa amiga Maria do Carmo Marcondes César, ambas pessoas especiais, muito engajadas aí no conhecimento da doutrina, que vão nos trazer momentos muito alegres, muito felizes, e vamos ver as pessoas que estão aqui nos cumprimentando, nos dando boa noite, como sempre, né? Todos aqueles que
que nos prestigiam, que prestigiam aquelas pessoas que vêm gentilmente nos aceitar nosso convite, pois todas as semanas temos um ou dois palestrantes, vamos dizer assim, amigos, oradores, né? Na realidade, eu gosto mais da palavra orador do que palestrante. Acho que palestrar é uma coisa um pouquinho formal. Orador é uma palavra que tem mais o sentido de oração. É aquela pessoa que nos traz um conhecimento em forma de oração. E isso eu acho que nos cabe melhor dessa maneira. Então, agradeço a presença de todos e devagarzinho a gente vai colocando as manifestações aqui de todos, das redes que nos transmitem. Jussara, boa noite, muito prazer tê-la conosco, é a primeira vez no programa aqui de Parábolas, que foi idealizado a partir de setembro. A gente fica muito feliz com a sua presença, viu? Então a gente passa a palavra para você se apresentar para o pessoal. Obrigado. Olá, boa noite. Então, eu sou Jussara, moro aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Estou muito feliz de poder estar fazendo parte dessa programação. Tenho extrema admiração pelo espírito de Caio Barchutel, que nos ajuda aqui nessas terras também, como grande divulgador que ele sempre foi. Boa noite a Maria do Carmo, então, e a todos os internautas que estão nos acompanhando agora ao vivo e que vão mais tarde acessar esse vídeo. Recebam, assim, o nosso abraço carinhoso. Muito bom. O Caio Bar realmente é uma pessoa especial, né, Jussara? A gente sabe algumas peculiaridades e por ter estudado um pouco a história dele, sabe que era uma pessoa muito rigorosa e era uma pessoa que passou por diversas provações, né? Ficou órfão de pai e mãe aos 9 anos. E a partir daí trabalhou em farmácia, foi ser prático de farmácia e depois disso é que ele saiu aí para a região do interior de São Paulo para se tornar um grande divulgador do espiritismo, pois ele era católico e aí a doutrina saiu de uma maneira, de uma programação que ele já tinha. E uma curiosidade que eu esqueci de falar num outro programa também, que é interessante, que ele trazia as pessoas para almoçar e jantar na sua casa, as pessoas necessitadas, só que tinha um detalhe, o almoço era às 10 horas em ponto da manhã, e o jantar às 16 horas. Então o Caibara era uma pessoa extremamente regrada, acordava muito cedo, trabalhava, às 10 horas parava para o almoço, depois às 16 horas para o jantar e dormia cedo. Então, bastante interessante esse aspecto de Caibara, nosso protetor, que se aproxima sempre de nós quando o programa começa, a gente sente as vibrações que ele nos traz e nos inspira. Mas, do Carmo, a gente também agradece a sua presença e te pede uma apresentação com boa noite, muito prazer tê-la conosco, faz um tempo que a gente não se vê pessoalmente, porque a pandemia realmente nos afasta, mas a gente sempre vê seu nominho presente aí no programa, sabe que a semana passada você estava aí, eu falei, olha, esse nominho aí é o da próxima, hein? É a Jussara e essa tal de Maria que citaram aí, que é a do Carmo, a famosa do Carmo. Boa noite, do Carmo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Walter. Eu tenho certeza que serão momentos de muito aprendizado. Essa parábola de hoje, ao meu ver, é extremamente desafiadora e tenho certeza que vai trazer muito conteúdo bom para o nosso aproveitamento aí daqui para frente. Estou muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço, do Carmo. A gente fica muito feliz de você estar presente com a gente. E você falou uma palavra correta, viu? Eu vou te dizer que, realmente, quando a gente lê essa parábola, é uma parábola desafiadora. Eu concordo com você. Ela tem um sentido e uma dificuldade de interpretação que, até hoje, 2000 anos depois, ela não nos é extremamente clara na primeira lida, nem na segunda lida. Ela realmente precisa de um estudo. Ela é muito profunda e ela traz grandes ensinamentos. E realmente, eu vou ser sincero para você, minha opinião pessoal, de todas que nós estudamos até agora, eu considero que essa parábola de hoje é a mais desafiadora. Você colocou palavras que eu falaria e endosso aquilo que você disse. Por isso eu convido o pessoal que estiver ouvindo, quando a gente lê a parábola, não ter julgamentos ou uma pré-formatação do que está escrito, porque a interpretação dela é muito bonita. A interpretação dentro da vida material em que a gente tem, nós espíritos encarnados na vida que levamos, ela tem uma interpretação bastante interessante que nos foge à lógica numa primeira lida, né? Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agora, interrompendo só um pouquinho,
porque a gente vai ter agora, em maio, viu, Jussara? Jussara, não sei se está acompanhando, a Bienal do Livro Espírita, que está sendo idealizado pelo IDEAC. Então, nós estamos colocando em todas as transmissões uma vinheta que lembra as pessoas para frequentar no dia e para entrar dia 21, 22, 23, aí diversos autores com diversos livros, diversas obras que já foram lançadas e que estão sendo lançadas, entrevistas com autores, uma programação muito rica, em que as pessoas e os nossos irmãos do IDEAC vêm trabalhando de maneira muito forte. Então, não tem como a gente não divulgue, temos que prestigiar realmente isso. Eu vou pedir licença para vocês para colocar a vinheta da Bienal, para em seguida a gente ler a parábola, então, tá bom? Só por um minutinho, então. Tá, então, gente, esse é o estímulo para que todos, 21, 22, 23, é sexta, sábado e domingo. Entrem aí nos sites, coloquem aí no YouTube, você vai ver propaganda e vocês vão ter mais detalhes a respeito de horário. Quando se aproxima mais, a gente pede informações no IDEAC e vamos trazer para vocês algo mais consistente com relação ao início da programação. Tá ok? Então é isso. Então vamos partir então para a leitura da nossa parábola de hoje. A gente vai colocar aqui na tela, como sempre, para que facilite as pessoas acompanharem. Então, eu vou ler também, como da outra vez, da última parábola, eu não vou ler o comentário todo de Caibar, porque ele é bastante longo. Então, eu vou ler uma parte dele e vou parar, depois a gente passa a palavra para a Jussara, para ela nos brindar com sua interpretação a respeito dessa parábola do administrador infiel, ou também do mordomo, né, Jussara? Também tem gente que fala que é do mordomo infiel, e que a princípio nos chama atenção pela palavra, porque é uma parábola, nos traz ensino, sim, mas de alguém que é um administrador ou mordomo infiel, né? Então vamos prestar atenção para a gente compreender o que o mestre quis dizer com essas palavras, né? Então vamos lá. Parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: o que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador, disse o administrador consigo. Que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Então, isso está escrito em Lucas, capítulo 16, nos versículos de 1 a 13. Bom, a gente passa, então, para os comentários de Caibar. De maneira parcial, vamos ler, então. O sentido oculto desta parábola visa a estas duas qualidades, pelas quais se reconhece a bondade ou a maldade do homem, a fidelidade e a infidelidade. Fidelidade é a constância, a firmeza, a lealdade com que agimos em todos os momentos da vida, na abastança como na pobreza, nas eminências dos palácios como na humildade das choupanas, na saúde como na enfermidade, e até nos umbrais da morte como no apogeu da vida. O apóstolo Paulo, demonstrando sua lealdade, sua constância, sua fidelidade, sua firmeza de caráter, dizia: quem me separará do amor de Cristo? A fidelidade é a pedra de toque com que se prova o grau do caráter do homem. É fiel nos seus deveres? Tem forçosamente todas as qualidades exigidas ao homem de caráter? Reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor, porque a verdadeira fidelidade não se manifesta com exceções ou preferências. Aquele que caminha para se aperfeiçoar em tudo, obedece à sentença de Jesus: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Pelo que se conclui, expondo a parábola, Jesus teve por fim exortar seus discípulos. Opa, estou pulando aqui, desculpem. A se aplicarem nesta virtude, que se chama fidelidade, para que pudessem um dia representá-la condignamente, tal como se manifesta nos céus. Como tudo na natureza e como tudo o que se faz mister para a perfeição, quer no plano físico ou na esfera intelectual e moral, a fidelidade vai se engrandecendo em nós, à proporção que nela nos aperfeiçoamos. Não adquirimos de uma só vez em sua plenitude, mas paulatinamente, gradativamente. E aquele que já possui em certo grau, como o administrador infiel da parábola, faz jus à benevolência divina. Pelo estudo analítico da parábola, vemos que o administrador foi acusado por alguém ou por outra, foi denunciado como esbanjador dos bens de seu patrão, pelo que este resolveu chamá-lo à ordem, perguntando-lhe: o que quer dizer esta denúncia que tive de ti? Dá conta da tua administração, pois dessa forma não podes mais ser meu empregado. Pela prestação de contas, verificou-se não ter havido esbanjamento, mas sim facilidade em negócios que prejudicaram o patrão. O prejuízo constava da venda feitas em dinheiro e sem documentos, sem cados de azeite, sem coros de trigo, tanto assim que, legalizadas as contas, com as letras correspondentes ao valor de 50 cados de azeite e 80 coros de trigo, o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente. Então, meus amigos, esse é o comentário parcial da parábola, em que Caibar nos traz uma parte das explicações das palavras do mestre. E vamos passar para a Jussara, então, agradecendo novamente a disponibilidade dela, para que ela nos traga seus comentários. Vamos nos retirar por alguns minutos da tela e depois a gente volta para te fazer companhia, Jussara. A palavra é sua. Obrigado, boa noite, e que você seja bastante inspirado pelos nossos tutores. Bom, uma vez mais, então, boa noite. Como nós estávamos comentando antes de iniciarmos, esta parábola é uma parábola que nos convida a profundas reflexões. E, obviamente, nosso tempo hoje é muito curto, seria uma parábola para nós estudarmos até naquele estilo do miudinho, realmente, palavra por palavra, né? Ou então frase por frase, para nós conseguirmos compreender esse ensinamento de Jesus. Eu fico imaginando, às vezes, quando Jesus estava sentado e ele começava a contar essas parábolas com o propósito de nos ensinar que, devido à nossa limitação, maior ainda que nos dias atuais, nós talvez ouvíssemos essas histórias como sendo histórias interessantes, né? Como sendo até às vezes para alguns de nós um passatempo, sem conseguirmos perceber
a profundidade e a atualidade de cada uma dessas parábolas que Jesus nos propôs. Então, como nos disse a querida do Carmo, ela é sim uma parábola extremamente desafiadora. Mas talvez ela seja desafiadora, não tanto na compreensão, como nós vamos estar tecendo os comentários aqui, mas mais ainda na sua execução. Porque essa especificamente é uma parábola que nos chama ao despertar. Nos fala, nos relembra a respeito da hora da prestação de contas. Não nos fala exatamente de infidelidade, mas sim de regeneração, de como, quando somos infiéis, ainda temos, pela bondade de nosso Pai Criador, a possibilidade de nos regenerarmos, compreendendo que a finalidade da fidelidade que temos em relação aos bens da terra nos serve justamente para alcançarmos os bens da vida espiritual. Alguns, como dizem, chamam de mordomo, mas realmente preferimos essa denominação que Cair Bar também utiliza, né? O mordomo, que seria o maior, né, da casa, domus, uma origem latim. Mas como todas as parábolas de Jesus, o que nós temos que perguntar agora é o seguinte: por que Jesus contou essa parábola para aqueles que o ouviam? Qual a finalidade? E qual seria a atualidade dessa parábola nos dias atuais? Lembremos que Jesus, conhecedor profundo da alma humana, sabia que suas palavras eram palavras de vida eterna e que não somente poderiam ser, sim, aproveitadas no seu sentido maior, no tempo em que ele conviveu conosco, mas que seguiria para nos relembrar e para sempre nos convidar a essas reflexões. Enquanto nós ainda caminhamos com muita necessidade de nos instruirmos moralmente, de exercitarmos mais o Evangelho em nossas vidas, nós poderemos nos qualificar, nos colocar como sendo ainda aquele administrador infiel. Aquele a quem é chegado o momento, é dada a oportunidade do reencarne, nos são colocadas assim tantas facilidades, tantas possibilidades, a começar do nosso próprio corpo, deste corpo que é o nosso templo, a nossa possibilidade de evolução, e sim, nós temos que analisar o que nós estamos fazendo com tudo isso. Obviamente, compreendemos que quando a parábola fala do homem rico, esse homem rico representa Deus, o Senhor de tudo, né? A suprema inteligência do universo, como nós falamos no Espiritismo, aquele que está à frente de tudo que nós vemos, de todas as possibilidades, inclusive da nossa própria terra. O administrador seríamos nós, que no momento em que nos é dado este legado, esta responsabilidade de cuidarmos daquele pedaço de terra, por assim dizer, daquela possibilidade que nos foi ofertada, nos colocamos então a serviço da obra da criação para servir ao nosso próprio progresso. Mas como somos nós
no momento em que reencarnamos, em que recebemos essas dádivas? De que maneira nós estamos lidando com todas essas possibilidades? Alguns de nós, sem dúvida, temos responsabilidades maiores do que outros, às vezes até em relação a uma comunidade, a uma cidade, a um governo, mas todos nós, como falamos, temos a responsabilidade da administração de nossas próprias vidas, daqueles familiares, daqueles conhecidos, dos colegas que convivem conosco na nossa vida profissional, na nossa vida diária, na nossa vida de espírita. Então, temos assim todo esse manancial de possibilidades como administradores. Então, Deus, neste momento, até como nós podemos fazer aqui um pouco um paralelo com a parábola dos talentos, né? Quando o Senhor viaja, entrega a cada um de nós, de acordo com as nossas possibilidades, um talento. Isso representa, essa ausência temporária do Senhor, representa justamente a possibilidade que Deus nos dá de, ao nos entregar esses bens, de nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio. De utilizarmos assim da nossa coerência, da nossa razão, do nosso entendimento, para, como o querido apóstolo Paulo já dizia, conhecer e compreender que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos é conveniente. E quando nós não nos guiamos por esta mensagem, por essas palavras, por essa compreensão que Jesus já veio nos trazer e que foi sendo expandida através dos séculos, do contato que fomos tendo cada vez mais com o seu evangelho, nós nos colocamos como aquele servo infiel, que ainda não sabemos cuidar perfeitamente, utilizar a nossa liberdade de forma a fazermos com que esses bens a nosso serviço se multipliquem em bens para toda a humanidade e em bens, virtudes que estarão sempre conosco, marcando assim e fazendo parte daquilo que somos como espírito imortal. Mas é chegado justamente o momento de compreender por que Jesus nos trouxe essa parábola. Porque sabia da nossa condição ainda de seres, conforme os espíritos classificam em O Livro dos Espíritos, ainda pertencentes à terceira categoria, categorias que foram colocadas apenas como um fim didático e não necessariamente para que nós olhássemos como sendo a palavra final. Mas compreendemos que ainda estamos nos estágios iniciais do nosso processo evolutivo. E com isso, o que representa? Representa que nós ainda nos deixamos levar, guiar muito mais por aquelas chagas da humanidade, o nosso egoísmo, principalmente, né, para, no momento em que nós atuarmos, estarmos somente pensando em nosso benefício. Então, chegamos aqui e queremos receber, recolher, esperar cada vez mais da divindade. Somos negligentes, somos irresponsáveis, não administramos corretamente aqueles bens que nos foram entregues. Mas aí chega aqueles momentos que nós poderíamos chamar assim de um momento que é, na parábola, representado pela denúncia. Em nenhum momento dessa parábola ele diz, foi um vizinho, foi essa pessoa ou aquela que denunciou aquele administrador. Mas fala que essa denúncia existiu. O que seria essa denúncia? Quem estaria, assim, denunciando a esse administrador infiel
Ou quem seriam aqueles que nos denunciariam? Compreendemos que no momento em que nos aceitamos como realmente somos, espíritos imortais, e que, como nos diz em O Livro dos Espíritos, que Deus, né, está na nossa consciência, que essa denúncia parte da nossa própria consciência. É a nossa própria consciência caminhando na direção oposta do encontro com o nosso Pai Criador, que vem nos chamar a atenção para o momento da aferição dos valores, daquilo que realizamos durante a nossa encarnação. E nosso Pai Criador, o homem rico, ele é tão dadivoso em relação aos seus filhos, que nos envia constantemente seres, mensageiros do bem, para nos alertar, para corrigirmos os nossos passos, seguirmos pelos caminhos que nos levarão à paz e à felicidade, e não nos entregarmos mais tanto às iniquidades que vimos até então praticando. Nos chama à reflexão em relação aos nossos próprios atos. Poderíamos dizer que o momento em que estamos vivendo agora em nossa terra poderia ser classificado de um momento da denúncia. É um momento em que estamos sendo convidados a essa reflexão. O que estamos fazendo com os nossos bens? Com as possibilidades que recebemos? Estamos sendo fiéis àquilo que nos comprometemos antes do momento do reencarno? Ou seguimos ainda desbaratando os valores e as possibilidades que Deus nos ofereceu? Então é um momento também do ultimátum, que somos chamados assim, que somos convidados, alertados para refletirmos que isso não vai continuar dessa maneira. Para o nosso próprio benefício, temos que chegar num momento em que veremos assim ameaçada a nossa posição. Como viu ameaçado este administrador? E agora, o que farei? Como eu vou enfrentar essa situação? Esse administrador, Jesus nos coloca com uma qualidade indispensável para o nosso processo de reajuste, que é a qualidade de ser ao menos fiel com o seu próprio comportamento. Chega na hora em que a sua consciência, ou que ele é alertado de uma certa forma pelos mensageiros que se acercam, às vezes na forma de parentes, na forma de filhos, na forma de lives, e para refletir e pensa: o que eu vejo refletido à minha frente é a imagem do que sou, e não posso negar o que tenho feito até hoje. Não vou negar que não estou me dedicando ou utilizando dos benefícios que recebi até agora. São verdadeiras, pois, as acusações que me chegam na mente, a consciência, presença da centelha divina em nós, que nos convida a estas reflexões
e a aferição daquilo que temos realizado. Então não é tempo, não é momento de procurarmos desculpas, como sempre o fazemos. Se alguém nos chega e diz, você deveria ter tomado um outro caminho. Ah, eu sei, mas não fiz isso por quê? Mas. Sempre nos escondemos através desta palavra que Emmanuel já fala, né? Que pode ser uma palavra que nós poderíamos tirar do nosso vocabulário, principalmente nestes momentos. Este administrador não perdeu tempo. Ele teve a sagacidade, de uma certa maneira, em se referindo aqui, fazendo referência a Jesus, à administração das coisas materiais, de imediatamente realizar que ele estaria sem emprego, consequentemente, estaria sem nenhuma aceitação na sociedade e que já não teria mais condições e forças para trabalhar de maneira diferente. Então, ele realizou que ainda lhe sobravam possibilidades, porque aquele momento da entrega dos bens, da finalização da sua administração, ainda não estava no momento presente. Era breve, mas não no momento presente. Ao invés de lamentar-se, de negar, de tentar justificar-se, imediatamente raciocina: como posso angariar bens que serão aqueles importantes para a continuação da minha existência? Chega então aqueles que deviam ao Senhor, faz as contas com eles, reduz as dívidas deles. O que significa a redução dessas dívidas? Senão, quando nós, exercitando fora da caridade, não há salvação, saímos do nosso próprio egoísmo, de nós mesmos, da nossa zona de conforto, para trabalharmos em benefício dos nossos irmãos que estão necessitados, reduzindo assim as suas penas, as suas dificuldades. Normalmente o azeite, ele é retirado através da maceração, do sofrimento, do processo que passa aquelas azeitonas, né? Para poder trazer o azeite. O trigo, a mesma coisa, para que saia, ele é macerado também, representando a dificuldade. Então, fala aqui do sofrimento daqueles que estavam ao seu redor, mas que ele ainda tinha tempo para servir e exercitar aquilo que nós temos em O Livro dos Espíritos, que nos alerta que não basta apenas que não façamos o mal, porque todo o bem que deixarmos de fazer e resultar em mal, nós também temos a responsabilidade. Então, estava aqui perante este administrador, perante todos nós, a possibilidade não só de não realizarmos mal, de não utilizarmos de maneira prejudicial a nós mesmos as possibilidades e as bênçãos que recebemos, mas também de espalhar essas bênçãos àqueles que tantos necessitam. Então é aquele momento onde nós nos lembramos que a desencarnação pode estar próxima, que rapidamente este Senhor pode nos chamar à prestação de contas, através de uma dificuldade maior, através de uma doença. E o que nós angariamos? Que benefícios plantamos para que depois, a partir do momento em que nós semearmos a misericórdia, possamos nós também receber a misericórdia. E porque Jesus, de uma certa forma, faz um comentário elogiando
essa atitude desse administrador infiel em relação aos bens da matéria, porque ele diz: veja, aquele que é um bom administrador no campo da matéria, sabe que ele tem que se preparar bem o seu futuro. Agora, para nós, o que conta, o que nós podemos pensar é em relação à nossa vida espiritual, à nossa vida eterna. Então, Jesus nos convida a agirmos com a mesma previdência, porque necessitamos da misericórdia dos outros, a partir do momento, por exemplo, em que vamos planejar uma reencarnação. Precisamos de espíritos que aceitem receber-nos em seus lares, de espíritos que irão nos conduzir através da nossa vida, das nossas experiências. Então, foi isso o que esse administrador pensou: eu preciso granjear amigos. Sim, certo que no primeiro momento podemos até fazer isso de uma forma egoísta, mas o bem é contagiante. Quanto mais nós fazemos o bem, mais o nosso coração sente necessidade, porque as emoções que sentimos no momento em que nos damos aos nossos semelhantes, em que plantamos essas sementes em nome do nosso Criador, para proliferar em bênçãos ao nosso redor, nós sentimos emoções que nunca mais esqueceremos. E que será aquela sede que somente a fonte da água viva poderá saciar, que são os exemplos do Mestre Jesus para seguirmos trabalhando, para sermos assim, então, fiéis dentro das nossas possibilidades. Compreendemos que ainda temos muitas limitações. Talvez alguns de nós, ainda na nossa ambição, refletindo a nossa materialidade, queiramos fazer mais do que somos capazes. E nos desanimamos porque pensamos que por não poder fazer aquilo que gostaríamos, que então não estamos qualificados para nada. Mas se nós olharmos os próprios discípulos que Jesus chamou para servi-lo, veremos que cada um deles, representando os arquétipos humanos, traziam assim as suas deficiências, mas traziam já a vontade de seguir e trabalhar. Então, nos convida esta parábola a sermos prudentes, a realizarmos que no momento em que vamos fazer aquelas reflexões que nos adverte o Espírito, Santo Agostinho, na questão 919A de O Livro dos Espíritos, no momento em que vamos refletir a respeito das nossas ações, que sejamos fiéis, verdadeiros conosco mesmo, porque somente a verdade nos libertará. A verdade de sabermos o que necessitamos ainda para nos transformarmos em espíritos, administradores fiéis da vinha do Senhor. E Kardec faz um comentário excepcional nessa questão, quando ele diz que precisamos responder apenas com sim ou não, para que não justamente nos darmos assim a possibilidade de encontrarmos desculpas. Então recebemos assim, como nos fala a parábola, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Através das pequenas possibilidades que nos são colocadas para o serviço, os amigos espirituais, aqueles que vêm conosco labutando pela nossa reforma, pela nossa transformação interior, irão verificando que cada vez mais poderemos ser recipientes
e recebermos, assim, possibilidades maiores para trabalhar no campo do espírito, começando pelos menores encargos, até que cheguemos aos maiores encargos, as maiores possibilidades para podermos gerir como fiéis trabalhadores todas as bênçãos que recebemos. Então, com essas reflexões, trazendo essa parábola para a nossa atualidade, para o nosso momento, que possamos nós realmente, ao nos deitarmos hoje, ou amanhã, ou todos os nossos dias, começarmos a refletir a respeito da nossa atual posição no planeta, daquilo que já conquistamos, daquilo que queremos conquistar, daquilo que está dentro das nossas possibilidades. E rogamos a esse mestre de amor que nos falou há tanto tempo, mas que ainda fala agora diretamente a cada um de nós, que nos dê oportunidades para que a nossa fidelidade seja provada, a nossa fidelidade nos servir, a nossa fidelidade em compreendermos que somos luz, somos deuses, como ele mesmo nos disse, e que somos filhos de Deus. E para este Pai nós estamos caminhando, para estarmos em comunhão com ele. E como uma homenagem, neste momento em que falamos sobre o administrador infiel, gostaríamos de deixar registrado aqui, no dia de hoje, dia 5 de maio, a nossa consideração, admiração pelo trabalho deste grande administrador fiel de Jesus, que tem nos servido de exemplo para que possamos nós também caminharmos como ele e nos tornarmos administradores fiéis, o nosso querido Divaldo Franco. Exemplo para nós hoje de administrador fiel. Que você receba de todos nós, aqui dos amigos da IDEAC, a nossa gratidão e que siga firmemente neste caminho que elegestes de trabalhar com Jesus. Muito bom, Jussara, muito bom. Se a do Carmo achou que era um desafio, parabéns, desafio cumprido. Muito boas palavras, que nos traz bastante reflexão em cima de um texto, e o texto realmente, ele nos traz, assim, de início, uma incompreensão, eu diria, porque ele não é o que parece, ele precisa ser explicado, e ele é muito profundo, ele nos traz também lições materiais, né? Porque, afinal de contas, nós temos direitos aos bens materiais, mas nós não nascemos com esses bens, e tampouco vamos levá-los embora. Então, que esses bens, que essas vantagens que nós temos, por menores ou maiores que sejam, possam nos levar ao bom caminho de agasalhar alguém numa doação, ou que alguém que esteja passando fome, ou que o nosso trabalho seja importante na seara da caridade. Eu acho que essa parábola nos traz, assim, o administrador, quando ele faz o desconto nas dívidas dos credores do seu amo, é muito interessante, porque ele tem, com certeza, esperando a compaixão, esperando a caridade, esperando a benevolência e a misericórdia da qual ele pensa em seu patrão. E isso podemos transferir essa imagem, essa sensação, para a nossa relação com Deus. Então nós temos certeza que agindo, diminuindo essas dívidas dos nossos irmãos, aos quais nós temos acesso, e temos que nos esforçar e sermos mais proativos para termos acesso às pessoas,
e encontrarmos pessoas com necessidade, porque todos temos as nossas necessidades, nós estamos tirando cargas, tirando pesos e aliviando sofrimentos, aliviando dores. Então a gente sabe que uma visita a um doente, uma palavra de consolo e um passe dado em um hospital ou em uma casa de alguém necessitado, ele vai trazer um benefício para aquela pessoa. Então a gente vê alguns comentários a respeito dessa parábola, bastante realistas, bastante pessoais e indicadores do caminho a seguir, né? E qual é o caminho a seguir? Nós falamos na parábola anterior, em outras também, que foi da do filho pródigo, a gente comentando no trecho do Livro dos Espíritos, da lei divina ou natural, voltando à questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Então é a resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos, na nossa consciência, né? Então, nós temos essa informação, nós precisamos desse start, precisamos desse início, desse balançar de preocupação, para que nos traga um início de preocupação, para aquele que já teve o seu início, o seu start, para que ele possa aumentar a sua dedicação dentro dessa seara, né? Eu chamo a atenção para vocês, antes de passar a palavra da Maria do Carmo, para a nossa amiga Maria do Carmo, existe um livro interessante do Chico, escrito através de Emmanuel, escrito através de Chico, que chama Pão Nosso. E no Pão Nosso, ele fala exatamente esse capítulo de Lucas, que é 16, chama Granjeai Amigos, no livro Pão Nosso. Então, ele traz para a gente, também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Agora, por que ele fala injustiça, né? Puxa vida, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, também nos parece desafiador, né? Eu vou ler o primeiro parágrafo para vocês, onde Emmanuel diz o seguinte: se o homem conseguisse, na experiência humana, devassar seu passado profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que ele tem, que o felicitam, desde conhecimento e saúde, provêm da bondade divina. E olha que interessante esse final. E de que a maioria dos recursos materiais à nossa disposição, à disposição de seus caprichos, procede da injustiça. E aí ele vai. Então, Emmanuel nos dizendo que existem iniquidades, existem injustiças, e esses bens materiais não são bem distribuídos. Então, a gente sabe que nós temos uma dívida com as pessoas no momento que temos nossos bens materiais. Então, é isso que eu trago para reflexão dentro daquilo que nós temos no dia a dia de cada um. Então, vamos passar agora para a Maria do Carmo, então, para que ela nos acrescente dentro da sua interpretação aquilo que possa nos enriquecer um pouquinho mais, né, do Carmo? A palavra é sua, então. Então, pegando o gancho da Jussara, quando ela fez comentários sobre sermos pessoas egoístas, porque isso já está na nossa natureza, né, de seres imperfeitos. E aí eu me lembrei de uma passagem também no livro Pão Nosso, entre o capítulo 111 e 112, quando Emmanuel trata do mecanismo da intercessão, e ele fala sobre a questão do isolamento espiritual. Quem vive só para si não conquista simpatias espirituais. Então, tudo aquilo que a gente não planta, não tem como colher, né? Então, uma forma de pararmos para pensar, né? O que eu estou semeando, né? Quando você falou dos bens materiais que nós temos o direito, eu colocaria assim que, né? Se nós formos seguir ali a linha do que Emmanuel fala no livro Pão Nosso, nós vamos ver que ele coloca que os bens nos foram dados por empréstimo, né? Então, nós somos como que administradores mesmo, né, desses bens. Então, eles, na verdade, não são nossos, né? Eles nos vão sendo concedidos com o caminhar da nossa existência, né? É lógico que nós temos aí o mérito pelo trabalho, pelo estudo que adquirimos,
inclusive os nossos atributos, as nossas aptidões, elas, na verdade, elas não são nossas, elas não são para nós, elas são para o outro. Porque eu li um comentário outro dia desses, Deus não é um cobrador de dívidas, Ele quer que seus filhos aprendam a amar. Então, quando nós administramos de forma adequada, ou pelo menos buscamos administrar de forma adequada esses bens que recebemos, é onde nós vamos angariar essas simpatias espirituais que nós precisamos, né? É interessante porque essa postura do administrador, porque quando ele percebe que ele foi, vamos dizer, né, ele foi encostado na parede, e aí? O que está acontecendo? Né? E aí, o que você tem para me dizer sobre todas essas ações que você está praticando? E ele vai parar para pensar os sentimentos que estão por trás dessa situação que ele está vivendo, a vergonha de ter sido descoberto, a possibilidade de perder o cargo, o fato de não ter como se virar, entre aspas. Ele para, e como a Jussara comentou, ele não fica procurando justificativas. Ele faz um movimento para encontrar um caminho. Então, e esse caminho é o quê? É o arrependimento. Mas não o arrependimento simplesmente pelo arrependimento. Porque dizer que você se arrependeu é muito simples. Foi um arrependimento através de atos, de ações. Ele toma uma outra postura. Ele se descobre uma pessoa que, provavelmente, dentro da condição da história, alguém que não teria condições de, por exemplo, trabalho braçal, né, como ilustra a história, e ele, então, procura os meios pelos quais ele vai poder ser recebido pelas outras pessoas e pelo administrador. E um outro ponto interessante é que ele confia, ele se joga 100% na misericórdia do administrador, ele confia, porque, assim, o administrador poderia tê-lo despedido logo de cara, porque é o que a parábola mostra, né? Ele não é despedido logo de cara. Ele é chamado, olha, você vai prestar contas, porque você não vai poder continuar aqui. Desse jeito não dá, né? Mas, na verdade, ele consegue perceber que o administrador, ele é justo, porque ele o chamou para prestar contas, e olha, você vai ter que me dar um retorno disso. Mas, por outro lado, ele usou de misericórdia, porque ele não denunciou o administrador. Ele poderia ter denunciado esse tipo. Afinal de contas, haviam indícios de que ele não tinha sido honesto, né? Então, ele pensou, eu vou confiar que esse administrador é bom. E aí ele vai atrás, né? Ele vai ter como os arrendatários e ele faz ele vai buscar essa permuta aí dos valores, né? Eu andei até dando uma pesquisada a respeito dessa questão aí da forma, né, como o administrador trabalhava naquela época, e eu encontrei uma referência interessante, que pela lei judaica, o administrador era responsável pelos valores e estipular o preço, e era de comum acordo com os arrendatários. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele cobrava a mais, ele tinha essa cobrança, aqueles que eram cobrados, os arrendatários, tinham noção do que estava acontecendo, né? E foi quando surgiu a denúncia.
quando ele resolve chamar esses arrendatários para acertar o valor, o que é que ele faz? Ele, nesse desconto, né, que ele dá de 50%, de 80%, ele está simplesmente devolvendo ao dono da terra o que era do dono. E ele se abstém daquilo que seria para ele. Na verdade, ele apenas está devolvendo o que não lhe pertencia. E dessa forma, ele não só pôde estar devolvendo ao dono da terra o que era do dono da terra, como isentando esses arrendatários daquilo que era o débito. Porque se nós formos pensar bem, todos nós somos devedores. Então, se a gente se colocar aí nessa condição de administrador e arrendatários, ora nós somos os administradores, ora nós somos os arrendatários. Ora nós vamos perdoar, ora nós seremos perdoados. Porque quando nós utilizamos da borracha da caridade para ajudar a apagar os débitos do outro, nós estamos resgatando os nossos. E dessa forma, a gente angaria esses amigos espirituais que vão ser aí os nossos auxiliares nos nossos momentos de necessidade. Tá ótimo, do Carmo. Belo complemento, bastante esclarecedor. Eu vou passar para a Jussara, tem uma pergunta aqui do Daniel, com começo, meio e fim aqui, hein, Daniel? Essa é a pergunta da Jussara, olha lá. Jussara, na administração do superávit e déficit espiritual que o espírito traz consigo, naquele balanço, né, vamos dizer assim, usando a lei do karma, talvez, se eu posso me apropriar aí da pergunta do Daniel, ao minorar as dores e aflições alheias, exatamente como a do Carmo falou agora, né, ele está quitando o débito e somando os créditos espirituais. Então, como foi direcionado para a Jussara, o que você pode responder para a gente, Jussara? Antes de mais nada, tudo bem, Daniel? Que alegria ver você aqui conosco hoje. Então, Daniel, eu lembro uma vez conversando com a querida amiga Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que alguém chegou e fez uma pergunta ou um comentário um pouco similar a essa pergunta que você está colocando. E a resposta dela eu jamais esqueci, então a resposta não vai nem ser tanto da Jussara, mas vai ser a resposta da Marta, que ela diz como é que a gente pode nessa altura falar de superávit, na verdade nós ainda estamos todos no vermelho, né, no déficit mesmo, né? Mas eu entendi, né, o raciocínio que você colocou aí, né? É lógico que, considerando o quanto nós somos devedores, né, apesar de que, claro, né, nesse sentido nós já conquistamos, né, pelo menos um comecinho de virtudes, né, estamos assim desenvolvendo, né, esse trabalho todo, mas sem dúvida alguma, à medida que a gente vai mais exercitando, mais vai oferecendo essas possibilidades, mais nós vamos nos completando, né, nos preenchendo desses bons valores e com isso eliminando, né, porque é aquela coisa como Jesus falou, né, o amor cobre a multidão de pecados, então nós temos que imaginar que de uma certa forma nós estamos com uma multidão de erros ainda, né, que nós vimos arrastando desde esse nosso passado, e à medida que a gente vai trabalhando no sentido de mudar esse comportamento e começar a semear esses créditos espirituais, como você coloca, né? Aquilo vai
ficando para trás, né? Isso vai ficando na história do nosso progresso, mas já não é mais quem somos, né? Já quem somos agora somos outros. Mas então eu sempre lembro disso. Mas como que você pode falar? Porque a pessoa veio perguntando: eu vou conseguir fazer, fiz isso de bom, vou conseguir ganhar uns bônus hora, né? Aí a Marta já logo veio falando: mas que bônus hora que você ainda está no vermelho? Não conseguimos chegar nem nesse nível, né? Mas enfim, né? Já está melhor que antes, né? O vermelho antes estava pior, né? O que a gente estava devendo antes estava pior. Agora nós estamos cada vez mais eliminando isso com essa possibilidade de compreensão e de atuação no bem. É o que a Maria Dina disse aqui, né, Jussara? Estamos sempre em evolução. Então isso não termina, né? A gente sabe que, olha, outra da mesma pessoa, da Dina mesmo, ó, precisamos fazer a nossa parte, caridade, empatia e amor. Isso que eu ia falar para o Daniel, eu ia falar o seguinte: Daniel, você deve saber disso, você faz as perguntas para estimular, para que a gente tenha realmente esse debate muito interessante. A gente agradece por isso e acha bastante interessante essas colocações que você tem colocado, tem posto para a gente aqui. Mas eu acho que tudo é determinado pelo nosso espírito, né? Tudo é determinado pelo nosso sentimento. Qual é o sentimento? Qual é a intenção daquele ato? Aquele ato, no momento em que você executa, é para ganhar créditos? Ou aquele ato é um ato puro de amor e caridade, dedicação ao próximo, que você fez espontaneamente, né? Então, a gente não sabe o limite de um e de outro. Está dentro de cada um esse limite. Você pode, em determinados momentos, para se treinar, né, ou para adquirir um cotidiano de uma rotina adequada, você fazer a caridade de maneira não tão espontânea. É válido? Sim, é válido. Você vai estar adquirindo créditos, você pelo menos vai estar fazendo bem. Não sei se o crédito... Porque, Jussara, mesmo que você esteja no negativo, por mais negativo que você esteja, o crédito te sobe um degrauzinho, né? Eu estou com o Daniel nessa. Eu acho que sempre que você faz é positivo, mas tudo depende da intenção com que aquele ato foi cometido. Quanto mais puro a intenção e quanto menos interessada em outros interesses, né, que não o objeto da ação, que é o irmão, melhor é para a gente. Essa é a minha opinião. Você concorda, do Carmo? Você acha que é por aí a resposta? Está travado seu microfone. Está conseguindo destravar, não? Deixa eu ver. Aí, destravou. Uhum. Então, uma coisa... Ok. Um ponto interessante para a gente pensar, né? A caridade interessada é válida? O que vocês acham? Deixa com a Jussara, ela responde. Se formos parar para pensar, depois vocês por gentileza compartilhem. Tem um filósofo... Se formos parar para pensar a respeito Pode continuar, do Carmo, continua, depois a hora que você parar, a gente passa para a Jussara, pode ficar à vontade. Do Carmo, você está ouvindo a gente? Que está dando, acho que algum delay. Jussara, responde, passa para você que você ia falar do filósofo, daqui a pouco a gente volta para do Carmo, então. Você assume, Jussara? Você pode falar? Tá bom, tá. Tem um filósofo do século XIII, judeu, muito famoso, que ele chama Maimônides. Eu adoro falar desse filósofo, e ele tem aquilo que ele chama dos 8 estágios da caridade. Então, obviamente, aquela que ela começa ainda do ponto de vista mais interessado até esse total desprendimento, né? Então, até considerando, né, levando em conta esse trabalho, essa proposta que esse filósofo Rabi, judeu que vivia na Espanha na época, coloca... e como nós falamos até em toda a nossa proposta, nós vamos caminhando por um estágio, né? Então, aquilo que num primeiro momento eu ainda estou fazendo de forma interessada,
começa a ser um exercício que vai começar a fazer parte da minha vida, e de uma certa forma pode ser aquilo que nós falamos, né, que num primeiro momento eu não me beneficie tanto, porque o benefício que eu quero, que era de ser visto, ou qualquer coisa assim, já foi realizado, mas a pessoa que está recebendo, para ela é importante. Então, eu acho que a gente tem que praticar o bem, fazer a caridade, mesmo que ainda não tenhamos consciência, né, de que não estamos aqui para esperar nenhum tipo de recompensa, de reconhecimento, porque é necessário que o bem seja feito, mas à medida que nós formos progredindo, né, obviamente nossos interesses serão bem outros. Do Carmo, a palavra é sua. Então, exatamente esse é o ponto, né? Cada um está num grau evolutivo, né? E o mais importante é que ele aconteça. Então, a gente vai ver aí muitos casos, por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente tem observado bastante essa questão, porque, assim, né? Muitos vão, ou a maioria, né? Acaba se encontrando através da dor, né? Então, por exemplo, a própria questão da empatia já é um ato de caridade quando você consegue perceber o outro, perceber a dor do outro. Eu me lembro de um caso da semana passada, eu até anotei porque eu achei bastante interessante. Jonathan Nemer, um humorista de Marília, que a mãe ficou internada na UTI por conta do Covid, isso foi no mês passado, e ele percebendo a dificuldade que era, porque ele foi comprar um colchão caixa de ovo para colocar lá na cama para a mãe, para facilitar o conforto, e aí foi explicado para ele que não, que o ideal seria um colchão pneumático, e explicou os motivos. Ele não só comprou o colchão para a mãe dele, como comprou o colchão para os hospitais da cidade, porque ele conseguiu perceber o quanto era o sofrimento da mãe de estar naquelas condições. Então, eu acredito que a caridade ela vai passando por alguns estágios, e alguns vão percebendo de uma forma, outros de outra, né? Então, são fases, como a Jussara falou, que nós vamos passando, e como o espírito sempre vai progredindo, então nós sempre vamos levando isso como uma bagagem a mais para que um dia a gente chegue à perfeição que Deus espera que nós vamos chegar um dia, daqui a alguns séculos, daqui a algumas encarnações, e por aí vai, né? Então, eu acredito que essa questão da caridade é bastante refazedora para nós, quando nós conseguimos perceber o quanto de benefício nós recebemos enquanto a fazemos. E ela faz com que essa troca do fato de muitas vezes, em outros momentos, nessa encarnação ou em outras encarnações, não termos sido os administradores que deveríamos ter sido, de repente agora estamos começando a perceber essa necessidade, e esses atos que nós vamos vendo pingando aqui e ali, que mostram para a gente que esse, com certeza, é o caminho. Aliás, é o único caminho, né? A caridade. Amigos, cada vez fica mais premente o seguinte: temos que estar em movimento, né? Como o Gustavo fala, né, que a caridade é o amor em movimento, né, do Carmo? Então, a gente sabe que isso precisa para que seja praticado, e aos poucos a gente vai trazendo isso para dentro da nossa naturalidade, como tudo que a gente faz na vida, né, gente? Afinal de contas, quando você pegou um automóvel pela primeira vez para dirigir, você dirigiu como, né? Então, a primeira vez que você começou a aprender uma língua, ou começou a aprender uma matéria na escola, você já dominava? Não. Então, a gente vai se dedicando aos poucos, às vezes de maneira forçada, mas a gente sabe que aquele é o caminho correto. Se você tem noção, se a sua consciência diz que aquele é o caminho correto, é isso que eu tenho que fazer, não tem problema.
comece a fazer de maneira em que você não sinta a naturalidade, você vai rompendo as barreiras. É isso que a gente precisa fazer. Nosso estágio evolutivo ainda não nos permite atingir um grau de iluminação, de uma naturalidade, de espíritos superiores, como aqueles que nos orientam atualmente. Então, nós chegaremos lá, né, como a do Carmo falou, mas precisaremos de algum tempinho ainda e bastante dedicação. Agora, Jussara, a gente vai se encaminhando para o final, e eu queria que você convidasse o pessoal para a fala do aniversário do Divaldo, 94 anos hoje, dia 5 de maio, por isso que você citou ele também na sua fala. A gente tem aqui aquele banner que você participou também, olha, uma live especial em homenagem aos 94 anos de Divaldo Franco. Hoje, quarta-feira, às 21h30. Então, fala um pouquinho para a gente o que vai acontecer, como é que o pessoal pode sair daqui, tomar uma água e já pular para a sua live lá, como é que vai ser? É sempre um momento tão especial quando a gente pode unir as nossas energias, né, para honrar esse ser tão especial que nós temos aqui conosco e nos ensinando tanto e nos auxiliando tanto, que é Divaldo, né? Então, nessa live hoje vai ter, como vimos lá, um momento de arte, um momento onde foram convidados os representantes como o Godinho, da Federação Espírita Brasileira, o Peixinho, da Federação Espírita da Bahia, o Mário Sérgio, presidente da Mansão do Caminho, a minha pessoa que representa não só a presidência da Federação Espírita dos Estados Unidos, mas também do Conselho Espírita Internacional, e vai ser assim, então, um momento de festa. Convidamos, então, todos vocês daqui quase, daqui 13 minutinhos começa. Exatamente, por isso que eu estou falando, para que a gente possa sair rapidamente, para que tenhamos tempo aí de fazermos alguma coisa e já voltarmos para ver, porque vai ser imperdível. Eu acho que a dica seria entrar no YouTube e colocar Mansão do Caminho, né? Seria o caminho mais curto, Mansão do Caminho, que vai ser transmitido por essas pessoas que com certeza vão fazer uma noite muito brilhante. Gente, vamos hoje ser um pouquinho mais rápido para que a gente possa participar dessa próxima live. A Jussara vai estar presente. A gente agradece profundamente a presença da nossa grande amiga do Carmo, a Jussara também se tornando uma amiga. Parabéns pelo trabalho que ela faz, representando a doutrina em terras norte-americanas. A gente avalia muito a dificuldade, pela dificuldade da penetração que existe da doutrina em terras que a gente não conhece. Você conhece, está há tantos anos, há mais de 2 décadas aí, mas a gente sabe que tem bastante desafios e dificuldades, e alguns centrinhos espíritas em uma outra cidade vão se proliferando e vão levando a mensagem maravilhosa de Kardec. Tá ok? Então, vamos deixar para vocês um grande beijo a todos. Hoje nós vamos sair um pouquinho de maneira mais rápida, e eu deixo 1 minuto para a Jussara e 1 minuto para a do Carmo. Pode ser? Começando pela Jussara? Então, meu agradecimento a vocês, muito grata por essa oportunidade, e a todos que nos acompanharam, e acho que, quem sabe, a gente mais para frente volta de novo, né? Vamos fazer um trabalho menos rápido e participar desse momento de luz. Muito obrigado, Walter, muito obrigado, do Carmo, e até breve a todos. Do Carmo, a palavra é sua, então. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade. Muito obrigada a oportunidade de participar desse momento de reflexão, de aprendizado. Jussara, muito obrigada por dividir conosco um pouco do seu trabalho, da sua experiência, e pedimos a Deus que nos fortaleça cada vez mais e que possamos aprender um tanto mais a cada dia, e mesmo ainda sendo os administradores infiéis que nós somos, que nós confiemos na misericórdia de Deus que não falha.